Eu quero que os internautas vejam a Tamires. Linda menina. Ligou para mim e falou: pastor, eu quero ser batizada, mas eu quero que você me batize. Você pode fazer o meu batismo? Olha aqui a Tamires, que linda. Eu falei: você vai frequentar a classe do discipulado através do nosso departamento de evangelismo da igreja, de ministério pessoal. O Daniel vai colocar ela numa classe hoje. Tamires, olha para aquela câmera ali em cima e vê como você está linda. Olha para aquela câmera ali. Ai, que vergonha. Você quer ser batizada mesmo? Sim. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus? Sim. Que Jesus te abençoe. Vai com Deus. A Tamires, e ali está a amiga que está incentivando, orando, testemunhando. Quando uma igreja missional se envolve, ela vai dizer para os jovens da igreja: olha, é o seguinte, por ocasião do carnaval, venha conosco. A igreja missional programa com antecedência um lugar maravilhoso para você estar no carnaval. E faz um encarte bonito como esse aqui, que está aqui no boletim. E nesse encarte, você vai ver que amanhã é o último dia da inscrição. Nós temos ainda 30 vagas. Elas vão desaparecer. Por quê? No carnaval, nós saímos da cidade, levamos os jovens da igreja e temos o retiro de verão. Para você poder, em comunhão em meio à natureza, estar mais perto de Deus. Último fim de semana para as inscrições. Uma igreja missional, ela está envolvida quando o assunto dessa manhã que vai falar de excluídos, eu vou citar uma lista de pessoas que são excluídos, e dentre os excluídos estão aqueles que por algum problema desenvolveram uma deficiência, alheia à vontade porque nasceram assim. E vocês viram o Cacá aqui à frente regendo. Viram o Cacá regendo? Viram? Corta a imagem aqui, vamos ver se eu consigo pegar o Cacá atrás do Paulinho. Abaixa aí a cabeça, Paulinho. Corta a imagem, vamos ver se eu pego o Cacá. Dá um zoom aí, que deu o Cacá. Aí o Cacá, dá um zoom aqui. O zoom é aqui na câmera, né? Para vocês verem como eu sou um bom cinegrafista. Só dá tchau aí, Cacá. Dá tchau, Cacá. Cadê o Cacá? Isso. Deus seja louvado pela nossa igreja. E eu fiz essas anotações para dizer para os amigos internautas, para todos que aí estão, que sábado agora, quando a Santa Ceia for dada à igreja, você que está nos acompanhando pode participar, não está fisicamente, mas espiritualmente. E a bênção de Deus vai estar em sua vida. Abra a sua Bíblia, nós já oramos, e vamos ler o texto base para esta manhã, de São João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E vamos ler o versículo 37, muito conhecido no meio cristão, no meio evangélico, mas eu gostaria de fazer uma abordagem diferente. São João, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A abordagem que eu quero fazer hoje é diferente do meu próprio ministério. Todo o que o Pai me dá, ele vem a mim. Mas muitos que vão a Jesus, ou um percentual muito grande, chegavam naquela ocasião e chegam hoje literalmente arrebentados. Vou usar uma terminologia da rapaziada, dos jovens, detonados. O interior está morto. As emoções estão trazendo uma tristeza tão grande. A autoestima está lá embaixo. A depressão vem. A síndrome do pânico. Chegam à igreja com costumes diversos. A roupa é diferente, o cabelo é diferente. Estão com penduricários por todo o corpo, tatuados por todo o corpo. E vem à igreja. E como são recebidos? Quando Jesus diz, o Pai me deu. Ora, se o Pai deu, eles vão a Jesus. E onde eles encontram Jesus hoje?
A igreja não salva. Título de igreja não salva. Mas a igreja é o meio pelo qual encontramos a salvação. A igreja é aquele lugar que Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fiquei alegre. Alguns há que abandonam a igreja e se afastam. E a Bíblia diz, dando ouvidos a espíritos que são de demônios. E essas pessoas iam a Jesus. E eu gostaria de aproveitar a lição dessa semana. Ao estudar a lição dessa semana, o meu coração apertou ao virem recordações à minha mente do meu ministério, que eu peço licença aos irmãos para poder contar nesta manhã. E irmãos queridos, amigos internautas, ao contá-las, ao dizer essas experiências, não há mérito algum em mim, nenhum mérito há em mim. O nome de Deus seja louvado. Quando a lição diz, Jesus e os excluídos sociais. Excluído é aquele que é colocado ou deixado de fora, expulso, privado dos direitos básicos. Isto é excluído. Eu vou ler de novo. Excluído é todo aquele que é deixado de fora, expulso, privado dos direitos básicos. E eu peço licença para ler apenas uma parte da lição, porque esta é uma lição mundial e é pertinente para todos nós. Na nossa sociedade, excluídos em outras sociedades são outros, sempre existiram. E este pequeno parágrafo diz assim: as sociedades estabelecem hierarquias. Hierarquia ou hierarquias são níveis hierárquicos, sociais, culturais, financeiros, de beleza, de postura. A sociedade estabelece hierarquias. Pessoas ricas ou cultas costumam conseguir as mais altas posições. Pessoas comuns, estou lendo a lição, pessoas comuns normalmente ocupam os degraus intermediários da escala social. Isso deixa de fora pessoas consideradas inferiores, como prostitutas, viciados em drogas, criminosos, sem teto e outros. No tempo de Cristo, esta lista existia e era acrescentada de leprosos e coletores de impostos. Esta lista, e no tempo de Jesus, mais ainda os leprosos, que eram considerados castigados por Deus, um equívoco medonho, e eram excluídos da sociedade. E os coletores de impostos, aqueles que arrecadavam o dinheiro, eram odiados pelos judeus, porque eram comprados pelos romanos que dominavam o mundo. Então eram judeus cobrando de judeus impostos, que eram extorsões verdadeiras, e eles eram odiados por serem coletores de impostos. E eu fiz aqui a minha lista. Quem são os excluídos de hoje? Onde eles estão? Em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa igreja, ou simplesmente alheios e anônimos, passamos ao lado, mas não os vemos. São excluídos, estão naquela cancela dos supermercados, dos shoppings, ali parados, aguardando a cancela abrir para o seu carro passar. Anônimos, excluídos, você nem sabe quem é. Quantos aqui há que passam por um destes e diz, bom dia? Nós não os vemos, mas eu coloquei aqui uma lista de excluídos de hoje. Analfabetos, doentes mentais, pobres, homossexuais, infectados, moradores de favelas, pedintes, presidiários, sem teto, anões, cadeirantes, pela cor da pele. E eu resumi, são os sem terra, sem escola, sem alimentação, sem saúde, sem comunicação, sem condições reais de sobrevivência. Eu quero, com a bênção de Deus, ampliar
o conceito que a lição apresenta para analisar que estas pessoas, os excluídos, constroem todos os dias o seu espaço de sobrevivência. Eu vou repetir. Os excluídos constroem todos os dias o seu espaço de sobrevivência. Onde vamos comer? Quem vai falar comigo? Você tem coragem de falar com um pedófilo? De convidá-lo para ir à sua casa? São excluídos, junto com outros que desenvolveram maus hábitos, tornaram-se criminosos, e outros que optaram por uma outra conduta que não é sua nem a minha. São excluídos. Jesus não diz: mude o seu comportamento, mude a sua religião, mude o seu vocabulário, mude a sua roupa, mude a sua forma de agir, e depois que você estiver quase bom, ou santo, ou mais ou menos, você vem a mim. Ele disse para os excluídos com os quais ele se assentava. Era extremamente discriminado o próprio Jesus, porque ele vai na casa de um pecador, ele vai na casa de um fariseu, ele diz para um ladrão que está em cima da árvore, e aquele homem estava escondido ali, não porque era apenas pequeno, mas ele tinha vergonha, era um coletor de impostos, tornou-se rico, e a Bíblia diz que Zaqueu era rico. E Jesus olha para um discriminado, com quem ninguém falava, chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce daí, eu vou agora almoçar na sua casa. Jesus criava um frisson, um barulho. A comissão da igreja se reunia e dizia: o que vamos fazer? Ele está indo na casa de um ladrão, ele está indo na casa de um publicano, ele acabou de pegar e dizer para uma meretriz, que deveria ser morta dentro da lei: eu não te condeno, mas por favor, não peques mais. Alguns há que justificam a prostituição, dizendo que Jesus disse: pode ir, fique tranquila. Não, Jesus disse e identificou: eu não te condeno, mas não peques, deixando claro e de uma forma inequívoca que a prostituição não é um plano de Deus. E esses excluídos iam a Jesus, e Jesus passou muito mais tempo do seu ministério curando do que pregando, curando pessoas que estavam com a sua autoestima lá embaixo, tão tristes, tão depressivos como Pedro, que havia andado com Jesus e agora traz Jesus, e depois da cruz, envergonhado, ele volta para o ofício antigo de ser pescador. A autoestima dele acabou, ele traiu Jesus, e Jesus vai e põe a mão no ombro dele e não faz nenhum sermão, ele apenas fala do amor, amor este que ele havia dito antes da cruz, em São João capítulo 15, o mundo vai conhecer que vocês, e agora discípulos do século 21, são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Conheci alguns excluídos, e esses excluídos, ao passarem pelo meu ministério, alguns muito rapidamente, nunca mais os vi. Como pastor em Brasília, certa manhã, indo para uma daquelas largas avenidas de Brasília, eu morei 8 anos em Brasília, passei rapidamente por uma daquelas avenidas largas, 4, 5 pistas, e rapidamente, passando a minha vista lateral, pegou um pai, que tinha no braço uma criança grande, mais ou menos do tamanho da Lara, que fez aniversário hoje. Não era um bebê, era uma criança grande, e uma outra do lado. Mas em milésimos de segundos, a minha vista fotografou. Muito pobre, porque a calça dele estava amarrada com barbante. Uma criança no colo, e a outra que estava do lado dele, andando por aquela avenida, pelo lado da avenida, o cabelo todo amassado. Irmãos, sabe quando você vê e passa pela sua mente, já vi muito isso, meu coração apertou.
parei o carro lá na frente, dei uma ré no acostamento, parei do lado dele e disse: oi, tudo bem? Ele falou: tudo bem. Eu falei: para onde o senhor está indo? Ele disse: para a rodoviária. Irmãos, a hora que ele falou que estava indo para a rodoviária, ele estava pelo menos a uns 10, 12 quilômetros da rodoviária. Brasília é muito grande. E eu disse: o senhor está indo a pé? Ele falou: é. Eu tive vontade na hora de dizer: eu te dou uma carona, entra aí, eu vou te levar para a rodoviária. Mas a hora que eu olhei aquelas crianças, eu fiz mais algumas perguntas. Me diga uma coisa: são as suas filhas? São. E por que ela assim grandinha está no seu colo? Eu vim agora do hospital. E o que eles disseram? Que ela não tem nada. Mas por que ela não está andando? Porque ela está muito fraca. Eu falei: fraca por quê? Porque nós não temos comida. Eu falei: onde o senhor mora? E ele disse, era um lugar distante. Eu falei: o que vocês comem em casa? A hora que ele falou o cardápio dele, eu tive vontade de chorar. Sabe o que ele disse? Eu como azedinha e calango. Azedinha é aquela folha no mato que você puxa e come, uma folhazinha. E calango é lagartixa do mato. Só que calango só tem pele, não tem nem carne. Quando ele conseguia correr e pegar um calango, ele comia calango e azedinha. E ele disse: a minha filha não tem doença, mas ela está fraca porque não come. Aí eu pensei: não vou levar esse homem para a rodoviária, eu vou levar para minha casa. Botei eles no carro. Aquelas crianças exalavam um odor fétido. O cabelo delas parecia um emaranhado de sujeira. A pele clarinha, eram loirinhas, e a pele clarinha delas escura pela sujeira. E elas colhiam arregalado, andando de carro. Eu cheguei na minha casa, eu sabia que nós teríamos aquele almoço, meus filhos eram pequenos. Eles olharam aquelas duas menininhas, e eu falei: leve elas para brincar. Pegue todos os brinquedos. Eles começaram a brincar com as meninas. Chegou a hora do almoço. Ali o meu coração apertou. A menininha começa a comer, com aquele olho arregalado, com aquela fome, e começa a espetar alguma coisa no garfo, com o garfo no prato, e ela pega com a mãozinha, põe na boca, e diz: moço, o que é isso? Uma criança de 6 anos nunca havia comido uma azeitona, não sabia o que era azeitona. Moço, o que é isso? Era uma azeitona. Eu peguei todos os brinquedos que eu podia, roupas, levei ele na rodoviária, dei algum dinheiro. Nunca mais o vi. Não sei quem é. Passaram-se já algumas décadas. Excluídos da sociedade. Excluídos são os que são deixados de fora. São expulsos. São privados dos direitos básicos do cidadão. Luz, água, esgoto. Há pessoas que moram dentro de uma fossa. Você vê os dejetos passando por ali. Doenças são contraídas pela família de cheirar o ar. Micróbios para todos os lados. Excluídos porque moram em um lugar que ninguém quer morar. Têm direitos, mas não recebem. E essas pessoas andam em nosso meio. Chegam aqui à porta da igreja, e nós saímos da igreja, os vemos, e não queremos nem que se aproximem, como um sábado. Que eu saio aqui da igreja, eu sou o último a sair, vocês sabem. Saio aqui da igreja, e estava uma pessoa, um homem muito magro, uma barba comprida, um sacolão na mão, e eu fui falar com ele, e ele disse: olha, eu não quero nada. Não quero dinheiro, não quero nada. Eu estou com fome. Existem os profissionais da cesta básica. Pegam uma cesta básica aqui nesta igreja, uma cesta básica na igreja católica,
uma cesta básica na Assembleia de Deus, uma cesta básica em outra igreja, e eles pegam 5, 6 cestas básicas no mês e não trabalham. Esses é outra história. Eu não dou dinheiro para quem está com fome, porque pelo vício e pela dor da vida podem usar para cachaça, drogas, outra coisa mais. Eu falei, tá bom, tem um bar aqui embaixo, entra aqui no meu carro e eu vou levar você para comer. Pensei em levar no bar aqui da esquina. Abri o bagageiro do carro, ele jogou aquele sacolão enorme. A hora que ele entrou no meu carro, eu confesso que eu não me recordo de ter uma pessoa tão sem higiene dentro do meu carro. Parei com ele aí embaixo, 2 quadras, e entrei à direita e vi um restaurante familiar. Entrando à direita aqui no final, na sua rua lá, Eliezer, qual é essa rua aí? Aí que a gente chega no final. Essa daí mesmo. 2 quadras à direita, eu vi um restaurante onde nobres e lindas famílias estavam com seus filhos, bem simples, o lugar, comida caseira. Eu pensei, eu tenho que dar arroz, feijão para esse homem comer, ele está muito fraco. A hora que eu fui entrando com ele, o que acontece? Não pode entrar no restaurante. Como? Excluído de entrar em um restaurante. A Bíblia diz que Jesus, vendo aqueles que excluíam as crianças do sermão, indignou-se. E eu me indignei. Eu estava de terno, havia saído da igreja, fui até o balcão e perguntei qual era o sistema. Ele disse que havia um cardápio com 4 opções que poderia ser escolhido. Eu peguei aquele senhor, botei ele do meu lado, entrei e me assentei com ele na mesa bem próxima à porta. Todo mundo olhando. Quem teve coragem de vir me questionar porque eu estava de terno e gravata? Quem teve coragem? Ninguém. Todo mundo passava de lado. E veio uma garçonete muito atenciosa e disse, olha, nós temos esse cardápio, assim, 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 assim. Eu dei para ele e perguntei, o que você quer comer? Ele olhou um vocabulário bom e disse, eu quero este aqui, costela com mandioca. Aquela costela que vem derretendo e desfaz assim. Sabe aquela costela da Super Bom? Bem gostosa? E acompanhando vinha arroz, feijão, salada e farofa. Irmãos, foi colocado ali à frente dele 4 pequenas bandejas. Ele despejou todo o arroz, despejou todo o feijão, despejou toda a farofa, toda a carne, toda a mandioca e pôs a salada em cima. Ficou uma montanha. Eu pensei, eu vou ter que fazer mais 5 orações para abençoar tudo isso. Esse homem vai morrer aqui, vai ter uma congestão. Aí começamos a conversar. Sabe o que ele me disse? Um cidadão de bem, um profissional. A esposa foi atropelada na frente dele. Quase 30 anos como casado. E ele disse, eu vi a minha esposa morrer e eu também morri. Não tive mais coragem de voltar para casa. Meus filhos, a minha mãe, e eu moro na rua. Dor. Não é um vagabundo. Não é um marginal. Dor dos excluídos, com fome. O que aquele homem comeu. O vocabulário dele, que lindo. Fizemos uma oração e eu o deixei. E para minha alegria, ele disse, eu conheço a sua igreja. Quando eu preciso, há um homem lá chamado Mário. Cadê o Mário? Eu estou falando da igreja missional. O Mário me ajuda e me dá o que comer. Assim como o Rodrigo e a Quênia, orando por amigos. Assim como os desbravadores na casa de enlutados. Assim como a diretoria de jovem vai incluir os jovens adventistas e não para irem. O Mário está aqui, você não levantou a mão, rapaz? Eu estava te procurando.
Como aconteceu agora, nessa semana. Eu estou na associação, passo pela recepção para falar com o Eduardo, ancião da igreja, e a hora que eu passo, a recepcionista diz: pastor, aquela moça está saindo, ela quer falar com você. A hora que você passou, perguntou: quem é aquele pastor? Pastor Jonas Pinho. Eu conheço, e começou a chorar. Eu falei: quem é? Aquela moça. Eu olhei, ela já estava na calçada, vi pelas costas, não sabia quem era, não entendi direito, talvez é um equívoco. Daqui a pouco eu saio com um pastor jovem, fomos pela calçada. A hora que eu estava indo para o meu carro, olhei de passagem e vi o meu amigo pastor do outro lado da rua, para ir ao carro dele, na minha concepção. Mas eu vi que ele se abaixou, e eu não vi ninguém, o carro estava na frente. Irmãos, eu atravessei a rua, e a hora que eu olhei, eu vejo uma jovem muito bem vestida, sentada no chão, na calçada, chorando desesperadamente. Eu conhecia a roupa dela, que eu havia visto de passagem. A hora que eu chego na frente dela, ela diz: vai embora, eu não quero falar com você. Chorando, mas de um desespero quase convulsivo. Eu não quero falar com você, vai embora. Eu me abaixei ao lado dela, eu tinha um compromisso, havia uma família aqui da igreja que estava me esperando. Eu peguei uma revista, coloquei no chão e me sentei do lado dela. E falei: você me conhece? Ela falou: conheço. Eu sou enfermeira, e quando você ficou internado no hospital, eu cuidei de você. Eu olhei para ela e falei: estou me lembrando de você. O que aconteceu? Não quero falar. E ali, chorando, e eu não desisti, o outro pastor do lado, ela disse a dor e a angústia dela. Excluída, porque os seus sentimentos eram tão fortes pelo namorado, e ela agora, uma jovem divorciada com 34 anos, com uma filhinha de 6 anos, desmancharam o relacionamento e ela queria morrer. Ela falou: pastor, ele era o homem que Deus colocou na minha vida. Como eu orei por isso. Quando ela começou a me contar, parou de chorar e começou a contar, eu disse: você está enganada, ele não é o homem para a sua vida. Quem faz isso com você não é o homem para a sua vida. E a dor dela era profunda, que ela não conseguia nem levantar, e a família me esperando. Já havia passado mais de 1 hora. Ela se levantou, eu orei com ela e disse: olha, eu estou indo agora almoçar na casa de uma família da igreja, vem comigo. Você não pode ficar aqui assim na rua. Depois eu te levo para o metrô. Eu cheguei na casa dessa família aqui da igreja, que está aqui agora. Eu não disse que eu ia com uma outra pessoa. E a hora que esta irmã querida abriu a porta e me viu, eu disse: estou trazendo uma convidada. Ela não me perguntou quem era. Ela não me perguntou por que eu levei sem avisar. Ela faz parte de uma igreja missional. Ela abraçou aquela menina, deu as boas-vindas e a levou para dentro de casa. Colocou aquela mesa farta. Ficamos lá quase 2 horas. E o olhar daquela menina era distante, comendo alguma coisa, e as lágrimas desciam. E aquela família tratou com amor, deu 2 lembrancinhas, abraçou e disse: volte aqui para casa para você almoçar. Uma igreja missional, uma igreja que recebe, não questiona, não pergunta e abraça com amor. Esta menina voltou para o hospital, não conseguia trabalhar. Desesperada, ela sai desse centro de São Paulo no dia seguinte pelas ruas chorando, quase que desmaia devido à dor que estava sentindo. Assenta-se à porta de uma casa, pessoas vão socorrer, e ela liga para mim e escreve: pastor, eu não vou suportar, por favor, fale comigo. Eu ligo para ela, fico um tempão com ela conversando.
estou lá na associação, pessoas que estão aqui passam por mim, eu dou um tchau. Pessoas me viram na calçada com ela na associação. Pessoas aqui da igreja passaram, me cumprimentaram. 2 desbravadores passaram por mim, me cumprimentaram, abaixaram e beijaram ela. Nunca haviam visto ela. Abaixaram e beijaram. Uma igreja missional, uma igreja envolvida. E falando com aquela moça, eu disse: Deus vai te dar a bênção e vai colocar alguém na sua vida que ame a Deus e te respeite. E ela parou de chorar, começamos a conversar, e ontem à noite eu liguei para ela. Ela disse: pastor, estou curada, estou sarada, estou feliz. Concluí que realmente aquele rapaz não era para a minha vida. Eu disse, sem citar você, que ela não é daqui, é de outro lugar, muito distante de São Paulo, no interior. Eu falei: posso contar a sua história? Não vou dizer quem você é. Ela falou: pode, pastor, pode contar. Excluídos, sentados no chão chorando, os vemos sempre, passamos ao lado, mas o nosso coração está duro. E para que existe a igreja? Para sermões? Para batismos? Para santas ceias? Para casamentos? Para ouvirmos o quarteto? Sim, a igreja existe para esse aspecto social, que é bonito, é lindo. Mas se nós não fizermos o trabalho de Jesus, aquele que vem a mim, que chega a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu chego na igreja de Nhocuné, a menor igreja do nosso distrito, e 2 jovens atravessam a rua e dizem: podemos entrar assim? Estavam de bermuda, uma blusinha regata, sandália. Eu disse: pode, vem comigo. E ela falou assim: você é o pastor? Eu falei: sou. Ai, que bom, pastor, eu estou voltando para a igreja. Eu falei: você é muito bem-vinda, um culto de quarta-feira. Entraram as 2 jovens. Na hora dos pedidos de oração, ela levantou a mão e falou: irmãos, eu estou tão feliz em estar aqui. Eu estou voltando para a igreja. Ore por mim, pelo meu pai. Meu pai falou que se eu voltar, ele volta também. Eu gostaria que você orasse pela minha amiga. Nós somos casadas. A hora que ela disse: nós somos casadas, eu vi a orelha de todo mundo levantar. Um casal de lésbicas, como um casal de gays, como homens, mulheres, rapazes, moças, homossexuais, que eu li na minha lista, são excluídos. A hora que ela falou aquilo, parece que havia caído uma bomba na igreja. Você diz que não é preconceituoso, mas lá no fundo é. Eu digo diante de Deus e para a minha igreja, eu não sou preconceituoso. Não sou nem um pouco. Tenho amigos homossexuais, oro com eles. Tenho amigas lésbicas, oro com elas, porque deles é o reino de Deus. Como Jesus trataria hoje um homossexual masculino ou feminino? Como? Da mesma forma que ele tratou a mulher adúltera. Da mesma forma. E a hora que nós saímos, algumas senhoras falavam: pastor, olha só, que pouca vergonha. Eu falei: por que, irmã? A senhora não vai abraçar as meninas? Imagina. Eu falei: e se fosse a sua filha? Ah, eu não pensei nisso. Nem o lar, nenhum de nós estamos isentos de receber um dia um filho que cometeu um crime. Uma filha que desenvolveu uma gravidez não planejada. Um filho que, sem nós sabermos, nas redes sociais, está como uma pessoa maravilhosa, mas é um pedófilo. Quantos pais, ou a maioria, ao receberem os seus filhos, como esta mãe, desse menino que acendeu aquele rojão e matou o cinegrafista? Ela falou: não, não é meu filho é dócil. O meu filho não pode ser agressivo na passeata, como vocês estão falando. O meu filho é muito educado, não pode ser o meu filho. E esses excluídos chegam na igreja. E sabe o que Jesus fala? Vem a mim. Como você está? Eu vou te ajudar a melhorar. Eu vou te dar o meu poder. Eu vou mudar a sua vida por 2 motivos. Eu te amo e eu te perdoo. E chegam os excluídos a nós.
Todos estes, sem nenhuma isenção, todos estes. Os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum é para mudar a sua e a minha vida, não a vida dos outros. É para quebrar o coração através do processo maravilhoso do poder do Espírito Santo, chamado reavivamento. Eu vou reviver a minha esperança, eu vou reviver a minha fé, eu vou reviver a simplicidade cristã do dia dos apóstolos. Eu vou convidar para almoçar na minha casa no sábado, não aqueles que eu sempre convido, mas aqueles que vão sozinhos para a igreja, voltam sozinhos e nunca vejo conversar com ninguém. Esses eu vou convidar. Eu vou telefonar para quem está doente. Eu não vou criticar quem está fraco na fé. Eu vou sustentar, não somente com as orações intercessórias, mas com o meu abraço, com o meu sorriso e com o meu amor. Então, somente então, recebereis, como disse Jesus, a virtude do Espírito Santo que ocorreu no Pentecostes. E no final dos dias, disse Jesus, vocês vão ser as minhas testemunhas. E este poder vai inundar a sua vida, vai inundar a igreja, fazê-la uma igreja missional, e então Jesus voltará. Caso contrário, se não mudarmos, esta geração vai morrer e Jesus não vai voltar. Mas, como discípulos do século 21, vamos ser adeptos do que Jesus disse enquanto o quarteto vem para este último hino. Jesus disse: o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Anjos personificados em forma humana estão na Assembleia dos Justos, diz Ellen White. Anjos personificados em forma humana estão na Assembleia dos Justos. E muitas vezes nós achamos que um visitante que entrou aqui, talvez uma pessoa que nem nós percebemos, e talvez nem damos atenção, é um anjo de Deus. Mas, pasmem os senhores, e Ellen White retrata isso no livro Desejado de Todas as Nações. Demônios personificados em forma humana estavam naquele dia diante de Pilatos e começaram a gritar e insuflar a multidão, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Qual vai ser o anjo da sua vida? Qual vai ser o poder da sua vida? E ser-me-eis testemunhas em Vila Matilde, em São Paulo, nas redondezas e até os confins da terra, onde pisar a planta do seu pé, você é uma testemunha de Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe você, internauta, neste hino final que nós vamos ouvir agora e antes da oração. Que o poder de Deus esteja em sua vida e em minha vida. E aquele que for a você, que chegar a você, não lance fora. E amanhã à noite eu vou dar sequência a esse assunto com o título Búfalos e Leões. Você é búfalo ou você é leão? Uma incógnita. Não perca amanhã à noite uma sequência desse assunto. Que Deus seja louvado e o poder de Deus esteja em nossa vida. Amém.
Nesse silêncio, você quer mais uma vez se encontrar com esse Senhor maravilhoso, vosso Salvador, que não discrimina, que sabe quem é você, que sabe quem sou eu, que sabe que você mora. Quem sabe você tem embaixo da cama e guardado lá no cofre. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele te recebe como se você nunca tivesse pecado. Rodrigo, me perdoe, eu passei muito na escola sabatina e eu não queria perder esse momento. Porque eu quero dar a oportunidade
oportunidade para quem quer se encontrar com Deus Israel. Naquele dia, eu estava fazendo um batismo no sábado à tarde, e eu via um rapaz cantando na congregação todos os hinos, e eu acabei de fazer o batismo, e me chamou a atenção aquele rapaz cantando. E eu perguntei: você é batizado? Ele disse: não. E o pai dele falou assim: pastor, ele conhece todos os hinos dos Arautos do Rei. E naquele momento o irmão dele havia sido batizado. E eu olhei para ele, algo que nós pastores não fazemos. Eu falei: há alguma coisa que impede você ser batizado? Ele falou: não. Eu disse: há alguma coisa que impede você ser batizado agora? Ele falou: não. Então vem aqui. Ele levantou do pulo, tirou o sapato, tirou a meia, e do jeito que ele estava, ele entrou no tanque de batismo e foi batizado, e nunca mais deixou de cantar. É o Tiago. É o Tiago. Ele estava sentado. Entrou no tanque batismal com a roupa que ele estava. Nunca mais deixou de cantar e testemunhar do poder de Deus. Naquele sábado à tarde, ele encontrou-se com o Senhor de Israel, que ele acabou de cantar agora. Você crê nesse poder e como Israel? Você quer agora encontrar-se com o Senhor de Israel? Vem aqui que eu quero fazer uma oração, pedindo a Deus a bênção e o poder de Deus para te libertar, para te guardar, para proteger a sua vida. Você quer se encontrar com o Senhor de Israel? Vem comigo. Alguém que quer se encontrar com o Senhor de Israel? Alguém que quer se encontrar com o Senhor de Israel? Alguém que precisa desse poder na sua vida? Para a família, para os filhos, para o trabalho, para os relacionamentos, para a busca da felicidade, para o perdão dos pecados, para a restauração da vida, para novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Encontre-se com o Senhor de Israel. Esse grupo enorme que vem aqui à frente, rogamos nesse momento que vive com Deus. Muito obrigado, porque um dia o Tiago demonstrou publicamente o que ele acabou de cantar agora, encontrar-se com aquele Senhor que não discriminava o passado dele, que o perdoava naquele momento e que o restaurava para toda a vida. Este mesmo Jesus nos recebe neste momento. O poder do Espírito Santo que aqui está recebe esses filhos que estão vindo aqui à frente, os queridos amigos internautas que de várias partes de São Paulo, do Brasil, outras partes do mundo, nos assistem, nos ouvem. Aonde estiverem agora também, levantem-se e recebam um abraço maravilhoso desse Pai. Em tuas mãos reconsagramos agora nossas vidas, agradecidos pela paz que sentimos, pelo preparo para a volta de Jesus e pela transformação que nos dá em nossas deficiências, em nossos erros, nos restaurando e nos abraçando como se nunca tivéssemos pecado. Louvado seja o teu santo nome, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Ainda em pé, você que aqui está vai representar. Eu quero dar o meu grande abraço para você, internauta de São Paulo. Centenas de pessoas estão nos assistindo. Amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Bárbara do Oeste, Luanda, Angola. Há um amigo, mande o seu nome, você já está assistindo 3 sábados consecutivos. Mande a sua história para mim. Salvador, Brasília, Poços de Caldas, Curitiba, Ponta Grossa, Paraná, Florianópolis, Americana, Pompano Beach, Flórida, Andira, Paraná, Andradina, São Paulo, Brasil, outras partes do mundo. Que Deus abençoe. E amanhã à noite, às 20 horas, eu te espero para mais uma transmissão. Que Deus a todos abençoe. A paz do Senhor. E agora a Escola Sabatina. Que Deus a todos abençoe.